Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui nessa casa de luz, nessa casa de paz, nessa casa de estudos, nessa casa de fraternidade, principalmente numa data como esta que estamos comemorando hoje, os nossos 36 anos de funcionamento. É muita alegria, né? Muita gratidão, muita festa. E a mensagem psicografada na casa, mais os avisos dados pela Rita, já basicamente são o nosso estudo da noite de hoje, não é? Porque está tudo em tudo. Mas para a gente hoje começar um pouquinho diferente, homenageando a nossa irmã querida, mentora da nossa casa, para nós podermos assim já nos envolvermos mais ainda nessa ambiência tão fraterna, vamos cantar juntos a música da irmã Maria Angélica. Eu quase não coloco música, né, quando eu faço estudo. Mas hoje é um dia especial, é dia de festa, né? É muito alegre. Vamos cantar juntos. Bom, né? Podemos voltar para casa? Então, hoje é dia de agradecer, né? Gratidão a Jesus, nosso mestre e amigo, né? Esse amigo incondicional de todas as horas, sempre a nos amparar, a nos indicar o melhor caminho, nas estradas da vida, sempre conosco, no momento das lágrimas, no momento dos sorrisos, das alegrias, no momento da dor, sempre ao nosso lado, indicando para nós o melhor caminho. Gratidão à nossa querida Maria Angélica e aos benfeitores espirituais que trabalham todos os dias, incansavelmente, ao lado dessa irmã, que é uma devotada trabalhadora do Cristo e que tem a sua vida completamente voltada ao trabalho do bem, a nos acolher. Gratidão a cada frequentador, a cada voluntário dessa casa maravilhosa, porque essa casa, na verdade,
ela é o conjunto das forças de cada um de nós. É o conjunto das vibrações de cada um de nós. É o conjunto das dores e das alegrias de cada um de nós. A casa só existe porque nós aqui estamos. Então, por isso eu disse que os pedidos, ali nos pedidos a Rita falou de tantas frentes de trabalho, né? E a casa só é o que é graças a cada um de nós aqui presentes. E gratidão à família Sema. A família Sema que se constitui desse grupo acolhedor, que nos sustenta, nos ajuda, nos ampara, seca as nossas lágrimas, nos fortalecemos uns aos outros. Então, é muito bom ser membro da família Sema. No domingo, recebi uma notícia muito triste do desencarne do netinho de uma companheira nossa de trabalho, com 2 aninhos, de repente. E aí, imediatamente, ela mandou, a notícia foi tomada de surpresa, né? Perdeu o chão, claro, e ela mandou, por favor, espalhem para a família Sema, porque eu estou precisando mais do que nunca encontrar esse chão para me manter de pé. E assim que a gente começou a divulgar aquela corrente de amor, aquela corrente de energias positivas, de sustentação, de abraçar quem está sofrendo, se formou. E ela sentiu de longe, e está sentindo ainda, né? Esse amparo, esse carinho. Então, nós somos a família Sema, na hora em que nós estamos em festa, na festa junina, né? Trabalhando no bem. Porque na festa junina nós estamos nos divertindo, brincando, comendo, confraternizando, dançando a nossa super quadrilha e, ao mesmo tempo, estamos colaborando com a obra social da casa. Então, somos a família Sema nesse momento de alegria. E somos a família Sema nesse momento também em que um membro da família precisa de ajuda e pede socorro. E, imediatamente, eu fico impressionada com a corrente que se forma. É uma avalanche de carinho, é uma avalanche de preces, de vibrações. Quem aqui já não passou por um desafio na vida, estando na casa já fazendo parte da família Sema, e também não sentiu essa onda de amor nos envolvendo? Então, é só gratidão por estarmos aqui. E aí, quando a gente começou a refletir sobre o estudo da semana, que vai gerar a semana toda em todas as palestras sobre o Sema, eu, Leila, Cris, Regina, Vera, pessoal que ia fazer o estudo, começamos a pensar como é que a gente vai fazer o estudo esse ano, qual vai ser o direcionamento que a gente vai dar. E uma ideia surgiu muito forte, de nós refletirmos, como no nosso aniversário, como no Ano Novo, refletirmos sobre a nossa caminhada, não só no último ano, não só para os próximos anos, mas como tem sido, como é a caminhada de um membro da família Sema. Como é que funciona isso? A gente sabe tudo o que a gente vai ouvir aqui, né? A gente sabe de tudo. Mas eu acho que nessas datas é importante que nós relembremos, que nós tragamos para nós de novo a dimensão da nossa casa para nós. Porque muitas vezes no trabalho voluntário, cantando no coral, tocando piano, aqui fazendo estudo, ou lá, nos cursos, nas reuniões mediúnicas, qualquer tarefa na cantina, a gente acaba entrando naquele automatismo do dia a dia. São tantas tarefas, tantos chamamentos, tantas coisas a fazer, e a gente precisa refletir sobre a dimensão muito maior das nossas tarefas, das nossas atividades, da nossa casa, do que o simples dia a dia, né? Então, a gente vai começar a nossa reflexão perguntando o que é um centro espírita. O que é um centro espírita? É um prédio? É um local de reuniões, tão somente? E aí, uma de nós, a gente, pesquisando, encontrou um poema, não vou dizer que foi a Leila, hein? Tá? Juro que eu não vou dizer que foi ela. Encontrou um poema belíssimo de Herculano Pires, um grande colaborador da doutrina espírita,
trazendo para nós uma ideia poética de como se forma o Centro Espírita, onde nasceu o Centro Espírita. É muito bonito e eu vou começar aqui lendo para vocês um poema pequeno. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param, humildes e calmas, na soleira de uma porta. Batem solas como portas, como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição. Quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. Muito lindo, né? O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus. Então, o que é um Centro Espírita? O Centro Espírita é, segundo Herculano Pires ainda, uma fortaleza que tem por missão salvaguardar das batalhas da vida a mensagem do Cristo. É a fortaleza que vai resguardar, preservar, fazer com que reviva e se fortaleça a mensagem de Jesus. Então, essa grandiosidade que é o Centro Espírita, que é a célula máter da doutrina espírita, do movimento espírita, que vem de uma ideia, de um planejamento feito por Allan Kardec, pelo incomparável Allan Kardec, como está aqui na nossa mensagem, depois dos primeiros tempos em que arregimentou todo o cabedal de ensinamentos, ele começa, ao longo, né, do seu trabalho, ele começa a pensar na estrutura, nas estruturas que tornariam possível não deixar a doutrina morrer, não deixar o cristianismo morrer. E essa semana é interessante, eu não sei se vocês viram, provavelmente muitos viram, porque eu recebi inúmeras mensagens, inúmeras postagens sobre o censo que houve no Brasil, né? Sobre o declínio de algumas religiões, né? E o aumento significativo de frequentadores de outras religiões, né? E o pessoal ficou muito preocupado, né? Porque o número de espíritas decresceu um pouco. E o número de outras denominações religiosas aumentou. E aí a gente precisa fazer uma reflexão, né? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nisso. Nós temos a função de manter o cristianismo vivo. Nós temos a responsabilidade, somos essa fortaleza. E, como eu disse, da mesma forma que nós somos a estrutura do SEMA, nós somos cada pedra, cada tijolo dessa fortaleza. Cada um de nós. Então, cada um de nós tem, como também está na mensagem, a gente vê que tudo está em tudo, né? Por isso que eu falei isso. O Espírito José de Arimateia, ele diz assim, eu nem sabia, a gente não sabia, né, Leila? Até o estudo está pronto, chegou a psicografia. E o médium que recebeu também não tinha visto os estudos. Como tudo bate, né? É impressionante, né? A gente não devia se impressionar mais, né? Mas impressiona. Então, o que ele diz para nós, né? Que nós que estamos aqui nessa casa, nós temos a missão de disseminar as luzes da doutrina espírita, temos a responsabilidade de dividir o tesouro que nós amealhamos aqui com aqueles com quem convivemos. Isso faz parte também dessa missão, né, de manter o cristianismo vivo. Então, a gente vai pensando aí, eu preciso ser essa voz que clama no deserto. O mundo está um bom deserto, né? Bom deserto. Um bom deserto. Mas a gente sabe que o mundo, apesar disso, está em evolução, num momento de transição. Os momentos de transição são momentos difíceis,
porque transformações trazem ebulição, desconforto, confusão. Muitas vezes, aquela ebulição vai trazer aquele lodo que está parado lá no fundo há um tempão e que não deixa com que aquelas águas se oxigenem e aquele lodo venha à tona. Até que a gente possa dragar, separar o joio do trigo, como diz. Não é dragar espírito, dragar irmão de caminhada e exilar para lá, não é isso. Mas a gente sabe que nesses momentos de depuração e de transição, os escândalos acabam vindo à tona de toda a natureza, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas vamos voltar aqui para o SEMA, né? O que é um centro espírita? O nosso SEMA, como todo centro espírita, é essa fortaleza, que nasceu das sandálias de Jesus. E, como tal, ele é uma abençoada, antes de mais nada, uma abençoada escola de almas. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui, como é que é o nosso processo aqui? O objetivo maior de Jesus, portanto, o nosso objetivo maior é evangelizar, é transformar espíritos, é alavancar a caminhada dos espíritos, é ajudar cada espírito, começando cada um por si, a edificar o reino de Deus em si. Edificar o reino de Deus em si nada mais é que construir o homem novo a cada dia. Nada mais é que deixar de lado as nossas mazelas do passado, o homem velho, e vestir o homem novo. Nada mais é que esse processo de evolução constante, porque passam todos os espíritos. Então, quando nós chegamos nessa abençoada escola de almas, que é a Casa Espírita, quando nós chegamos ao SEMA, nós muitas vezes chegamos trazidos pela dor, trazidos pelos desafios da vida, trazidos por momentos difíceis, pelas nossas batalhas íntimas, por situações de conflito, questões que consideramos impossíveis de serem enfrentadas, e às vezes um amigo, um vizinho, um parente, ou mesmo um caminho, uma rua que a gente pega por engano. A gente já fez atendimento aqui assim, a pessoa disse: meu Deus, eu não sei nem como eu vim parar aqui. A outra, eu passava todo dia aqui e achava que era um hospital. Passava todo dia aqui e achava que era um hospital, uma clínica, alguma coisa. Aí um dia eu olhei e vi escrito Centro Espírita, porque antigamente não tinha, né? Quem é de bem antigamente não tinha nada escrito. Mas a pessoa via aquele, achava que era uma clínica, mas é também. Aí a gente dizia assim: mas é um hospital sim. Aí outra: eu achava que era uma escola. É sim, é uma escola. Eu achava que era uma igreja. É sim, é uma igreja. É um templo. Então é isso. Então, quando a gente chega aqui, primeiramente, normalmente a gente vai para um atendimento fraterno. Pode ser que a gente nem agende, mas seja atendido fraternalmente por alguém do colete, por alguém que está, depois da palestra, fazendo um lanche na cantina e vem conversar conosco, por alguém que está na livraria vendendo livros, e eu vou lá buscar um livro, e aquele atendente lá, aquele vendedor, entre aspas, né, vem e troca uma palavra comigo, por alguém que está na biblioteca, e conversa. A biblioteca é um lugar perfeito para o atendimento fraterno, né? Então, a gente chega e é o acolhimento, é o primeiro momento, é o acolhimento. O centro espírita ele precisa ser, antes de mais nada, um ambiente acolhedor. Com todas as normas, com toda a disciplina que são fundamentais, senão nós não estaríamos crescendo como crescemos, apesar da nossa doutrina amada no Brasil, né? Que é onde ela acontece, na verdade, do espiritismo ter perdido alguns, não ter crescido como deveria ter crescido, na verdade, a nossa casa continua enchendo, continua cada vez mais cheia. E precisa ser uma casa de acolhimento. Agora, se eu cheguei aqui e a pessoa que eu acho que deveria me acolher bem, e deveria mesmo, falou torto, não falou direito, foi meio ríspida, ou nem foi ríspida, mas eu senti como se tivesse sido, eu também preciso encarar que ali está um irmão também, em dificuldades muitas vezes. Então, eu chego e sou acolhido.
Sou acolhida no atendimento fraterno, nessa conversa fraterna. Qual é a primeira coisa que a pessoa fala para nós? Quem já passou já sabe, né? Primeira coisa é, faz o evangelho no lar. Né? Tem um jeito muito bom de você pacificar a sua família, se pacificar, se fortalecer, que é fazendo o evangelho no lar. Aí dá aquele... Ainda dá aquele papelzinho? Ainda dá o papelzinho, né? Orientaçãozinha por escrito. Melhor mandar por WhatsApp. Agora, papel eu perco. Eu carrego o que eu não tenho que carregar, né, Leila? Carreguei ontem a psicografia e manda por WhatsApp que a gente guarda. E aí, a segunda coisa. Então, olha só. Eu vou te orientar para que você faça um curso. Vai estudar o Evangelho, vai estudar o Livro dos Espíritos, vem conhecer a doutrina espírita. Vem para um curso. Aí a pessoa que está sofrendo, muitas vezes pensa assim, caramba, eu cheguei aqui com esse problema do tamanho do mundo, e aquela moça me mandou estudar, ela estou com cabeça para estudar. Ninguém precisa levantar a mão, quem já passou por isso aqui. Quem já, até voluntário, às vezes, quando não está legal, e a gente fala, está estudando, tem que estudar para poder trabalhar. Nossa, como é que eu estou com cabeça para estudar? O mundo está caindo em cima de mim. Vai estudar, vai estudar. Aí a gente começa a estudar. Às vezes sem vontade, sem acreditar. No início, a gente não está acreditando muito naquilo tudo que está ouvindo, porque a gente está sofrendo tanto, que a gente não está nem assimilando direito aquilo. Mas é irresistível, como está aqui na psicografia também. É irresistível, a gente não consegue se evadir mais. Por quê? Primeiro, porque a irmã Maria Angélica diz para nós que eu me torno um membro da família Sema, um tutelado do seu coração amoroso, um filho amado do seu coração maternal. Olha que coisa. Ela diz isso para nós. Quando eu atravesso aquele portão pela primeira vez, pode ser a primeira e única vez que eu entrei nessa casa. Aliás, ela diz, ela vai além. Esse vínculo já começou, a gente sabe, para muitos de nós, há muitas encarnações. Mas quando ela vai lá em casa nos chamar, a gente pensa que veio assim, né? Ah, fulano me chamou. Ah, não sei nem por que eu fui. Ah, fiquei curioso, fui lá. Cheguei lá, não tinha nada, não acontecia nada. Ninguém recebeu espírito, ninguém me adivinhou nada, ninguém me deu psicografia. Já não gostei. Mas, na verdade, ela foi lá te buscar, ela foi lá me buscar. A gente não pode ter dúvida disso, porque ela vai mesmo. E a gente, depois que vai refletindo, quando a gente sai do automatismo, a gente esquece às vezes, né? Eu às vezes esqueço. Aí eu paro e falo assim, gente, é tanta bondade, é tanta ajuda, como essa amiga nossa, né, que eu comentei aqui, que eu não posso esquecer, nem deixar de pensar nisso. Não posso vir trabalhar, preparar a aula só mecanicamente, didaticamente, vou lá. Não, é muito mais do que isso. Aí eu começo a estudar. Quando eu começo a estudar, e eu começo a conhecer os princípios doutrinários, e as fichas começam a cair para mim, e a minha perspectiva de vida, a cada fundamento doutrinário, que eu vou aprendendo, entre aspas, porque a gente já sabe disso tudo como espírito. Mas, a nível racional dessa encarnação, eu vou relembrando, a cada ficha que cai, eu vou falar, nossa, mas não é que é assim mesmo? Nossa, isso faz tanto sentido. E aí a minha perspectiva de mundo, de vida, começa a mudar completamente. E uma das primeiras fichas a cair é aquela, quem sou eu? Quem sou eu? Que é uma pergunta que todo mundo se faz. O homem se faz, pode não se fazer de modo racional, assim, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essa ficha, quando cai, eu entendo que eu sou um espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorante, e que tenho como destinação a condição de espírito puro como Jesus, e que essa condição vai me dar uma plenitude na felicidade e na paz, que eu sou um espírito em evolução, nessa construção desse espírito puro. Quando essa ficha cai, eu já não entendo que essa passagem aqui é uma... Já vem a segunda ficha aí, a reencarnação. Eu estou falando da primeira, já emendei na segunda, né? Tudo muda. Por quê? No mecanismo
da bondade de Deus, Ele providencia para nós o mecanismo das encarnações sucessivas, da reencarnação, para que a gente possa sair desse estado de simplicidade e ignorância e chegar à condição de espíritos puros. E nessa caminhada, fazendo escolhas o tempo todo, dentro do nível da nossa liberdade de escolha, do nível do nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas, cada escolha que eu faço gera consequências. Outra ficha vai cair agora, ação e reação. Então, eu já começo a entender que para cada escolha que eu fiz em uma vida passada ou nesta mesma vida, eu tenho colheitas a fazer. Plantei, preciso colher. E aí, a lei de causa e efeito vai nos fazendo entender que, na verdade, muitas das situações que eu vivo não são punições, não são castigo, são oportunidades de reparar situações que eu mesmo provoquei no passado. Então, os reencontros que as encarnações sucessivas possibilitam, viabilizam, são sempre reencontros que têm objetivo de perdão, de pacificação, de conciliação. Então, eu já com esse olhar diferente, eu já entendi que eu sou um espírito imortal, que já plantei um monte de coisa, já colhi, estou colhendo, já machuquei, já fui cruel, já fui legal, já fui bondoso. Aquele com quem eu fui cruel já me perdoou. Mas eu ainda carrego comigo aquela sensação de peso. Então, eu imploro, lá no plano espiritual, oportunidades para reparar aquele mal que eu fiz. E aí, nas encarnações, vem os desafios da vida, para que a gente tenha a oportunidade, porque ninguém que erra, a boa notícia é essa. A que assusta é a passada que eu acabei de dar. A boa é a seguinte: ninguém que erra, seja qual for o erro, seja qual for o nível, está condenado a pagar por esse erro, por essa escolha nefasta, para sempre. Todos teremos oportunidades, tantas quantas nós precisarmos, para reconciliar, para reparar, para refazer, para reconstruir. Então, nós temos que encarar os desafios da vida, como está aqui até na psicografia também, de José de Arimateia. Ele diz assim, ó. Gente, eu fiquei tão impressionada quando eu vi essa psicografia. O Espiritismo abriu um portal de conhecimentos para aqueles que dele se aproximem com sinceridade, não podendo evadir-se da sua força construtora, buscando o indivíduo entender os enigmas da vida, bem como aceitar os seus nãos, os seus desafios, as dificuldades, as tristezas, vendo-os como processos educativos, uma vez que cada encarnado tem o seu processo educativo. Então, a gente vai vendo que está tudo encaixado. Então, eu vou aprendendo aquele monte de lições, a minha perspectiva vai mudando. Então, aquela pessoa que eu detestava, aquela pessoa que eu via... Porque também tem o seguinte, a gente já machucou muita gente, mas a gente também foi machucado, muitas vezes, né? Aqui e no passado também. Então, o nosso papel qual é? Encontrou alguém com quem não simpatiza. Já sei que... ele deve ter feito alguma coisa comigo no passado. Não importa, não tem que pensar nada disso. Deve ter feito mesmo, mas não precisa pensar isso. Né? Tem que pensar o quê? Como é que eu faço para me afinizar com esse espírito que está aqui ao meu lado? Como é que eu faço para tentar, pelo menos, neutralizar essa coisa ruim que eu sinto quando eu estou com fulano? E se nessa vida alguém te fez alguma coisa, e às vezes a gente não consegue, num primeiro momento, perdoar, esquecer a gente não vai. Só se perder de sofrer de falta de memória, né? Só quem não tem memória esquece. Mas eu estou falando de esquecer no sentido racional, né? Mas perdoar a gente pode. Ou pelo menos começar trabalhando o quê? A neutralização do sentimento negativo. Se eu não consigo perdoar, eu pelo menos vou tentar neutralizar.
Vou tentar não desejar vingança, não desejar rebater aquela crueldade com outra crueldade, aquela maldade, aquela ofensa com outra ofensa. Quem é que ensinou isso para a gente? Jesus. Né? Perdoar quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes? 70 vezes, 7 vezes. Meu Deus do céu. A mesma falta. Então, ele é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. E aí a gente está estudando, né? Atendimento fraterno, fui para o estudo, estou fazendo evangelho no lar, estou começando a me sentir um pouquinho mais fortalecido, estou me sentindo um pouquinho diferente, já estou sentindo uma força. Aí dá uma vontade de quê, gente? A gente começa a ouvir aqui, vem trabalhar na casa, vem trabalhar na casa, são tantas frentes, tantas necessidades, né? Qual é um dos lemas, um dos maiores lemas da doutrina espírita? Fora? Hoje eu estou dando cola. Estou boa, para ninguém tirar 0 na prova. Fora da caridade não há salvação. Então, vai ser justamente nesse trabalho de doação ao próximo, recebendo do próximo tudo aquilo de que tanto precisamos, porque a caridade é uma via de mão dupla, certamente. É nesse envolvimento que o trabalho do bem nos proporciona em qualquer atividade da casa, onde quer que estejamos, é que nós vamos colocar toda a teoria que a gente vai aprender nos cursos, que a gente vai ouvir nas palestras, que a gente vai começar a mergulhar nas nossas reflexões quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente está estudando em casa, fazendo aquela leitura do Evangelho, repensando as nossas escolhas. Vai ser justamente quando a gente coloca a mão na massa, que a gente começa a lidar com o outro, na troca, é que a gente vai fazer. Aqui, repararam que a formação aqui é completa? Tem a aula teórica e depois tem a aula prática. Parte para a prática. Então, aí surgem as inúmeras possibilidades. E quando você começa a se envolver no trabalho do bem, a gente não tem nem muito tempo de pensar nas nossas dores. A gente começa a ver as nossas dores também de uma outra perspectiva. E a gente começa a perceber que ali não está o fim do mundo. Aliás, o fim do mundo não existe. Para o cristão, para o espírita, então, não existe fim, porque o fim não existe. O nada não existe, estudem o céu e o inferno. O nada não existe. É impossível. Intuitivamente, nós sentimos isso. E quando nos foi negada a iniciação religiosa, em qualquer casa que seja, intimamente chega um momento na vida que a gente fica inseguro em relação a achar que não há nada. Porque a gente não concebe, não aceita. Por quê? Porque nós já sabemos, nós viemos da dimensão espiritual da vida. Nós já fomos e voltamos inúmeras vezes. Nós já vivenciamos esse continuar da vida após a morte. E esse entendimento, essa outra ficha que cai, ela traz muito conforto e muito consolo, principalmente no momento das perdas, entre aspas, dos nossos queridos que partem antes de nós. Que é, provavelmente, uma das maiores provas das nossas vidas. É quando um querido do nosso coração parte antes de nós. Não é verdade? E muitas vezes a gente fica sem chão mesmo. Principalmente quando a ordem natural se inverte, né? Quem já passou por isso sabe. Então, a gente precisa pensar e repensar a nossa casa como um todo. Valorizar a oportunidade que nós aqui temos. E a nossa sinceridade de propósitos, e a nossa mente e o nosso coração que se abriram a esse convite da irmã. Então, quando ela foi lá na nossa casa e nos chamou, vamos agradecer por nós termos tido ouvidos de ouvir, coração de sentir esse convite. Porque isso é muito grande. É muito maior do que nós possamos imaginar. E aí, envolvidos no trabalho do bem, estudando, todo o atendimento que a nossa casa tem para
para todo tipo de dificuldade. Na área social, da assistência e promoção social, nós temos inúmeros grupos, atendendo a quase todos os tipos de aflições. Quando a presidente lembra que existe uma aflição que não está assistida, ela já inventa de fundar um novo grupo, né? A nossa casa, na verdade, essa solidez, essa fraternidade, essa coesão e esse espírito de unidade que nós temos e procuramos manter cada vez mais, se deve tudo isso muito à nossa fundadora e presidente, a Vera. Que fique como legado para aqueles que vierem depois de nós, né? E que é fundamental. O espírito de unidade, às vezes o pessoal fala assim, eu sou da Barra. Outro dia uma pessoa falou assim, eu vou mudar para a Barra, que agora eu quero ser do SEMA Barra. Eu falei, mas não tem isso, né? Tem a unidade da Barra, tem a unidade do Recreio, tem as unidades que estão lá em Vargem Pequena, mas o SEMA é uma coisa só. O SEMA é uma coisa só. E nós fazemos questão de que haja uma unidade na gestão da casa. Então, os dirigentes da casa são os dirigentes da casa, da instituição como um todo. A direção doutrinária, não a diretora doutrinária, mas a direção da gestão doutrinária é uma coisa só. A gestão do nosso social é uma coisa só. Mediúnico, idem. Falando em mediúnico, o atendimento se estende para além dos espíritos encarnados que estamos aqui. Espíritos desencarnados, fragilizados, combalidos, em condições de vulnerabilidade absoluta, são trazidos à nossa casa pelos benfeitores responsáveis pelos trabalhos mediúnicos e aqui também recebem a ajuda da escola, do hospital, do lar que acolhe. Então, olha quantos recursos nós temos. Por quantos recursos nós somos responsáveis. Então, é uma noite, uma semana, um mês de muita gratidão. De muita gratidão. Porque, com certeza, cada um de nós aqui, a partir das reflexões dessa semana, a partir do que houve nas salas de aula, vai sair daqui hoje, vamos lembrar da sandália, hein? Calçando as sandálias de Jesus. Essa é uma responsabilidade. Está na psicografia de José de Arimateia. Ele não usou a imagem da sandália. Ele usou a imagem da voz que clama no deserto. Então, cada um de nós vai ser uma voz que vai clamar no deserto das ilusões, que é o mundo material. Mas o grande aprendizado, o grande objetivo, é nós conseguirmos levar daqui para as nossas experiências e vivências lá fora. Tudo isso que a gente aprende aqui. Tudo isso que a gente vivencia aqui. Eu comentei ontem e vou comentar hoje de novo. As minhas filhas, quando ainda eram solteiras e moravam em casa, os meus alunos já ouviram isso. Elas sempre diziam assim, mãe, já sei que foi alguém do SEMA que ligou para você. Falei, como, você ouviu a conversa? Não, porque quando você falou alô, logo depois você fez voz de SEMA no telefone. Aí eu falei, meu pai do céu, filho é bom, né? Porque vai lá, tipo assim, voz de SEMA só no SEMA. Em casa não tem voz de SEMA. Aí eu pensei, serve para isso aqui. Elevar a voz de SEMA, as sandálias de Jesus, a voz clamar no deserto, lá fora. Porque aqui é fácil. Aqui a gente fala bonito, fala com voz de SEMA o tempo todo, se controla pelo menos, né? Vai ser assim. Tem uma ambiência preparada para isso, também, que viabiliza isso, né? Mas o objetivo é levar para fora, para as nossas vivências fora daqui. Para aqueles relacionamentos com aqueles que não estão no mesmo compasso em que estamos. Esse é o desafio. E a responsabilidade pela conciliação ou reconciliação é do cristão, é do espírita, não é do outro. Então, a gente não pode esperar que o primeiro passo venha do outro. Magoadinho, aborrecido, cheio de orgulho,
Aí ele que fez, bateu, levou, não vou fazer mesmo. Já não vai levar, porque eu não vou retribuir, mas eu que não vou. É duro, mas a responsabilidade é nossa. Tem que botar o orgulho de lado e ir lá buscar a reconciliação. Essa é a nossa função. Construir pontes e não edificar muros. Para a gente encerrar, já recebi um cartão amarelo, que é vermelho, eu acho, que está faltando 5 minutos. Eu também recebi, essa semana, uma música que chama Aos Pés do Monte, de Tim e Vanessa, que fala desse encontro com Jesus, desse sentir algo diferente, desse disponibilizar-se para a obra de Jesus. Eis-me aqui, minha dor serenou. É o final da música. Então, para a gente fechar, eu vou propor que a gente ouça essa música e a cada desafio da vida, a cada situação difícil, a cada tombo, a gente pense: caramba, hoje é dia de encontrar Jesus pela primeira vez de novo. Eu vou olhar para Ele, que está com um olhar na minha direção, está falando com uma voz que me encanta, um olhar que me sonda, e vou dizer: eis-me aqui, e eu tenho certeza que a minha dor vai serenar. Vamos ouvir, então? Se você quiser cantar, que eu sei que você canta e canta bem, por favor. Pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho, Gerson, tá? Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre.